nesta segunda-feira da primeira semana da Quaresma, então nós vamos meditar esses dois versículos de Mateus capítulo 4. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Pois muito bem, eu disse para você, querido irmão, querida irmã, no vídeo anterior, que esse relato das tentações de Jesus no Evangelho de Mateus, elabora esse relato a partir do relato de Marcos e pinta Jesus como se fosse o povo de Israel no deserto sendo tentado. Lá no Antigo Testamento, Israel, o povo de Deus, no deserto, sofreu as tentações, mas vacilaram, pecaram. Aqui, Jesus vence as tentações. Então, é muito interessante isso aqui. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ora, para a nossa espiritualidade é muito importante entender isso aqui direito, porque pode parecer-nos estranho o Espírito nos conduzir para o deserto para ser tentado, provado, testado, mas é isso mesmo. A finalidade de muitas vezes nos aparecer a prova, os testes, é justamente para perceber a nossa fidelidade ao projeto maior de sermos obedientes a Deus, né? Então, é a forma como o escritor sagrado, a Sagrada Escritura, mostra que até mesmo aquele período de teste que Jesus passa antes do seu ministério público é um teste querido pelo próprio Deus para perceber se ele está apto de fato a exercer a missão, se ele realmente tem as motivações certas para exercer a missão que o Pai do céu o confia. E aí, é claro, o Jesus ser tentado no deserto está em paralelo, você depois pode conferir, com Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2, onde Israel é tentado no deserto. Porém, Israel, povo de Deus, fraqueja nessa tentação. Jesus, ao contrário, como nós sabemos, ele vence a tentação. Ele supera as tentações. E o verbo que é utilizado é o verbo peirazo, testar. Ou seja, então quando se lê ali foi tentado, Jesus foi testado, né? Jesus foi testado, passou por uma prova, passou por um teste, para perceber se as motivações dele estavam certas ou não. Nós também precisamos muitas vezes ser testados para perceber as nossas reais motivações de servir a Deus, de servir os pobres, de servir as comunidades. Porque nós muitas vezes podemos ter motivações absolutamente erradas, motivações absolutamente distorcidas. E ele é tentado pelo diabo, aparece a palavra diabolos, que literalmente significa aquele que separa, aquele que divide. A palavra diabolos é o contrário da palavra símbolos. Símbolo é aquilo que une, diábolo aquilo que separa. Então, o diábolo é aquele que tenta nos separar do projeto de Deus, é aquele que tenta nos separar da vontade do Pai. Então, não pense em você naquela criatura feia, medonha, chifruda, não pense em nada disso. Muitas vezes, o diábolo se manifesta numa proposta, numa ideia, numa filosofia, até mesmo numa pessoa que nos oferece alguma coisa que nos separa da vontade de Deus. E quantas vezes nós não temos esse discernimento? Então, esse texto das tentações, de fato, vai nos ensinar que quando nós estamos bem alimentados pela palavra de Deus, nós temos o discernimento de reconhecer numa proposta, uma proposta simbólica, uma proposta que nos une a Deus, e discernir e dizer não a uma proposta diabólica, ou seja, uma proposta que nos separa da vontade de Deus. Depois se coloca lá que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Aqui o evangelista faz um paralelo entre Jesus e Moisés e Elias. Se você conferir em Êxodo, capítulo 42, versículo 28, e Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, vai se dizer que Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum antes de receber as tábuas da lei. Da mesma forma, Elias no deserto, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, passa 40 dias e 40 fome, e 40 dias e 40 noites, também em jejum, e passa fome. No caso de Elias, ele está sendo perseguido pela rainha Jezabel, que é uma rainha idólatra, ao passo que Elias vai promover em Israel o culto a Javé somente como Deus de Israel. Então perceba esses paralelos, né, dessas figuras que diante de uma forte experiência de Deus faz a experiência do jejum, faz a experiência de sentir fome para alimentar-se somente do único e necessário que é o próprio Deus. Então que a partir desta reflexão, a partir desta meditação, que você possa rezar,
que você possa pedir a Deus a graça de você deixar ser conduzido pelo Espírito Santo nesse processo de deserto, nesse período de deserto, para ser testado, para ser provado nas suas motivações de seguir a Deus. Que você tenha fome da palavra de Deus.